Falar de um outro tema também que gerou bastante polêmica, né? Justamente sobre a investigação do uso de um software de espionagem dentro da agência brasileira, a ABIN. A corporação aponta que membros da atual gestão da ABIN dificultaram as apurações. Ali no relatório enviado ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, consta que integrantes da agência nomeados para os cargos pelo próprio presidente da República, o presidente Lula, interferiram e até prejudicaram as investigações sobre o monitoramento ilegal feito pelo órgão. Em contrapartida, os integrantes da agência dizem ver uma narrativa distorcida da Polícia Federal nos relatos enviados a Moraes, que são completamente descabidas as afirmações de que a atual direção faria um conluio para proteger atos da gestão Bolsonaro, que as informações no relatório seriam uma tentativa de causar desgaste político e também de forçar uma troca dentro da ABIN. Bomba explodindo na ABIN, as investigações agora vindo à tona, e é muito importante que se entenda e de fato se chegue, né, a possíveis culpados caso as irregularidades sejam confirmadas, de que esse software foi usado para monitorar adversários políticos, monitorar promotores responsáveis por casos importantes e relevantes aqui no país. Mas o que a gente percebe agora é de fato que se cria uma disputa entre corporações com afirmações bem sérias de irregularidades que poderiam ser praticadas ou estar sendo praticadas dentro de ambos os locais, Luiz Felipe Dávila. Com certeza. Vamos aqui dividir o problema. Se foi utilizado um software para espionar adversários políticos, isso é crime, isso está na lei. A pessoa tem que ser realmente processada, julgada, punida. Isso é crime, não tem desculpa, tá? Agora, o problema, segundo, e esse para mim é mais grave, é a politização de órgãos de Estado. Porque começa a ter uma briga com viés político de Polícia Federal com a ABIN. E isso é grave, porque a gente começa a contaminar as instituições de Estado com a guerra político-partidária. Isso é muito ruim. Isso põe em risco toda a informação e investigação que é feita, porque parece que agora a investigação vai ser feita de acordo com um viés político. Isso é muito ruim para a democracia, para o Estado democrático de direito no Brasil. Então, assim, precisamos separar as coisas. Se realmente estão apurando que foi usado um software para utilização ilegal de bisbilhotagem em adversários políticos, isso é crime e precisa ser punido. Agora, não pode poluir a organização ou uma instituição de Estado por questões político-partidárias. Isso é, sim, colocar em risco e até em suspeita outras investigações que passaram a ser feitas pela Polícia Federal ou mesmo a utilização da ABIN como uma agência importantíssima de inteligência do Brasil. Gustavo Segré, virou uma troca de acusações, né? A Polícia Federal fala que na ABIN há um conluio para proteger essas pessoas que estavam cometendo esses crimes. A ABIN, por outro lado, diz que a Polícia Federal criou uma narrativa que foi entregue ao ministro Alexandre de Moraes. No teu ponto de vista, onde isso vai parar? Essas discrepâncias que até agora eram entre partidos e ideologias, o governo atual, o governo anterior, o Lula e Bolsonaro, agora entram numa linha diferente, porque pelo que nós vimos na matéria, as pessoas que, em teoria e segundo a Polícia Federal, estão atrapalhando as investigações são pessoas colocadas pelo atual governo. Então aí surgem duas opções. A primeira está indo numa busca de uma questão que não condiz com a realidade, que seria acusar a pessoas que não tiveram nenhum problema ou não cometeram nenhum delito, ou aí pode vir até outra questão, que é uma questão de resguardo e preservar o nome e o cargo. Por que digo isso? Porque se teve um delito, concordo 100% com Dávila. Tem que ser investigado, tem que abrir o devido processo legal e que saia a sentença e punido quem cometeu esse delito. Mas a pessoa que está hoje na ABIN, que foi colocada pelo atual governo, de repente disse, não, peraí, está indo atrás de o que poderia ser o dia de amanhã, que era o anterior governo, a anterior gestão. E eu estou observando que é mais uma caixa de bruxas que uma situação realmente que aconteceu. A gente não sabe. Então, qualquer uma das duas opções são válidas. Mas quando você tem no mesmo governo, da mesma ideologia, duas entidades tão importantes para a segurança nacional, como é a Polícia Federal e a ABIN, tem algum barulho aí na comunicação que precisa ser esclarecido. Fábio Piperno. Bom,
O atual governo ele erra quando ele manteve no cargo o segundo e o terceiro personagens na hierarquia da ABIN, o número 2 e o número 3. Por quê, Piper? Não faz o menor sentido esse governo manter no cargo gente que trabalhou para o governo Bolsonaro em funções aí de responsabilidade em organismos sobre os quais muita gente ligada ao atual governo tinha sérias suspeitas e suspeitas que a gente vai vendo agora muito bem fundamentadas. Isso também aconteceu no GSI lá atrás, quando o novo governo, ao assumir, ele não mexeu em vários cargos de chefia e teve que fazer essas trocas logo após o 8 de janeiro. Ou seja, essas pessoas que você aponta, elas não teriam a qualificação técnica necessária para permanecer nesses cargos diante da influência política que elas possam ter sofrido, é isso? Eu não chamaria de qualificação técnica, eu chamaria de suspeitas mesmo. Gente que cargos de chefia do governo anterior, tanto na ABIN quanto no GSI. Não faz o menor sentido. Não é governo verdade. manter. Não é verdade. Tanto que agora a gente está vendo aí. Quer dizer, a gente está falando em 30 mil pessoas que podem ter sido, enfim, de alguma forma bisbilhotadas de forma ilegal e irregular num crime. Mas, crime? Peraí, vamos dividir a coisa aqui. Essas pessoas que ocupam cargos em agências de Estado são pessoas de carreira. Não são indicações políticas. Indicação política foi a do chefe da polícia. Tem que mudar, concordo. Agora, você começar a mudar... O segundo e o terceiro. Gente que foi nomeada. Peraí. O que eu estou dizendo, isso aqui não é indicação política. Isso é gente técnica da corporação que tem carreira dentro, que é temporariamente alocada para essas posições. Então, assim, eu acho que tem que saber separar uma coisa da outra. Não dá para falar, cada vez que você vai mudar um cargo, pegar todos os técnicos de carreira de uma organização de Estado e falar que tem que mudar segundo, terceiro escalão. Mas a gente não está falando em cargos técnicos, a gente está falando em cargos de chefia. Mas são técnicos, são pessoas concursadas, que pertencem a... Ninguém ali entrou por indicação política. Mas não é no cargo por indicação política. São pessoas com cargos de responsabilidade. Elas foram nomeadas para essas funções. Sim, mas são pessoas técnicas, são pessoas que são concursadas, que estão fazendo carreira lá. Não é a indicação, por exemplo, de um ministério que você pode ir lá indicar uma porção de pessoas por indicação política que não tem nada a ver com a função do cargo. Aqui a gente está falando de pessoas técnicas, concursadas, que têm carreira lá dentro e que temporariamente estão ocupando posições de chefia porque tiveram uma indicação durante um tempo. Eu até queria refazer minha pergunta para você, Piperno. Eu acho que não é nem, eu cometi um erro ao dizer não teriam qualificação técnica, não. Na verdade, a pergunta é, você entende que essas pessoas tiveram a sua qualificação técnica contaminada pelo ambiente político, pela ideologia de este ou aquele governo? Eu não manteria em cargos de chefia pessoas que foram chefes no governo anterior, por N fatores. E veja, a gente está falando, o ano passado mesmo, coisa de um ano atrás, essas suspeitas elas já foram notícias por conta, inclusive, da tentativa de se comprar outros sistemas de bisbilhotagem, o Pegasus, que hoje é vendido aí em vários países do mundo, também de fabricação israelense, e que também ele é utilizado para esse tipo de investigação clandestina aí, para fuçar celular, para entrar de forma indevida em meios, em veículos, em instrumentos de comunicação de pessoas. Quer dizer, então, essas suspeitas, elas não se iniciaram agora. É que agora houve uma operação que, inclusive, envolve Polícia Federal, passou pelo Supremo, houve revista lá em gabinete de deputado, agora ganhou uma outra dimensão. Mas essas notícias, essas suspeitas não são novas. Segre. Eu não vejo que o presidente Lula, de quem depende diretamente a mim, porque depende da presidência da República, tenha a ingenuidade, Piperno, de colocar pessoas que não são da sua confiança numa central de inteligência. E não estamos falando aí de colocar alguém para preservar ou para fazer algum delito. Nós estamos falando de pessoas de confiança porque devem alertar o presidente caso entendam que alguma questão da inteligência pode colocar em risco a vida dele, a vida de ministros ou a própria segurança da República. Então, tendo tanta gente,
Ué, por que não colocaram o Guido Mantega, por exemplo, nessa Eu não sei, questão? poderia, por exemplo, isso aconteceu lá no GSI, assumiu o governo e manteve a cúpula. Deu no que deu depois. Mas só foi num mês, até dar no que deu, que você menciona. Mas quando chega o governo, ele tem a liberdade absoluta. De fato, o governo Bolsonaro deixou o governo com 8.900 postos de confiança, cargos de confiança. A última vez que eu verifiquei, o governo Lula estava em 20 mil, 21 mil. Então, pô, que fazem 2 ou 3 pessoas a mais? Mas se ficaram essas pessoas, devem ser porque tem um reconhecimento técnico, carreira que permita justificar que eles se mantenham e deve ter algum nível de confiança com o presidente, porque, de novo, a BIM se reporta direto à presidência da República. Remate, Dávila. Não, o importante, o jogo da política acontece no âmbito da política. O jogo da política não pode ocorrer nas instituições de Estado. Não pode. Se a gente começar a suspeitar do segundo, terceiro escalão, da BIM, da Polícia Federal, das Forças Armadas, do Ministério das Relações Exteriores, a gente está perdido. Não, a gente tem que entender que as pessoas nomeadas de carreira nessas estruturas de Estado ocupam temporariamente posições indicadas, mas são todas de carreira. Então a gente tem. E o que não pode é justamente isso que eu acabei de falar desde o início do nosso comentário. Não podemos contaminar as instituições de Estado com a briga político-partidária. Porque se isso acontece, aí a gente entra numa área muito perigosa. O não podemos contaminar, eu concordo com a premissa, com o conceito, da mesma forma que eu acho algo utópico. Vamos lá, vamos voltar um pouco no tempo. E vamos aí nos recordar da ruidosa demissão do Sérgio Moro. O que o Sérgio Moro argumentava naquele dia? Interferência na Polícia Federal e falava claramente, olha, o presidente quer alguém que ele possa confiar para passar informações privilegiadas para ele e citava, inclusive, a célebre reunião lá com todos os ministros em que o presidente falava claramente, eu quero alguém que me avise porque eu não quero ser pego de surpresa com alguma investigação que atinja algo próximo a mim. Não, vamos lá. Tem 2 pontos aí. Primeira coisa... É errado, totalmente errado a postura do presidente. Mas calma. Primeiro, errado. Segundo, o presidente tem, sim, o poder de escolher o chefe da Polícia Federal. Até aí tem. Ok, estamos de acordo com isso. Até aí estamos. Agora, dizer que a Polícia Federal se torna um órgão a favor do presidente da República, que vai fazer o trabalho, inclusive sujo, de espionagem, aí não. Aí já é outra história que não pode acontecer. Então, assim... E o que nós entendemos é que essas instituições de Estado não podem ser contaminadas por isso. Porque se acontecer isso, aí sim é o fim das instituições de Estado. E não pode. Você vê, por exemplo, o governo Lula escolheu lá os seus novos comandantes das Forças Armadas, mas dentro de um pool de pessoas que fazem carreira de Estado. Eu tenho mais afinidade com o Evandro, tenho mais afinidade com o Segrão, escolho quem eu quiser. Dentro do Itamaraty é a mesma coisa. Tem um monte de diplomatas que serviram como embaixadores, como pessoas importantes lá no governo Bolsonaro. Muda o governo, vou escolher entre o pool de embaixadores quem que eu quero que vá para o posto tal ou para a posição tal. Então, mas você está blindando a instituição de Estado da contaminação política. Não era assim. Não era assim. Como não era assim? Não era assim a ponto, inclusive você está citando o Itamaraty como exemplo. Houve um momento em que o presidente da República sugeriu que o filho dele fosse embaixador do Brasil em Washington. Então uma coisa é o que eu e você achamos que é o ideal. Perfeito, a gente concorda com isso. Agora, entre achar e acontecer tem um longo caminho, tanto que não aconteceu porque houve resistência da corporação de Estado. Mas é isso que eu estou dizendo. Isto é um pouco do que está acontecendo da briga que você está dizendo aqui, Evandro, da BIM com a Polícia Federal, que são as corporações internas dessas organizações resistindo ser tragada por uma disputa político-partidária. E é isso que tem que fazer. Essa é a função de uma instituição de Estado.